Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Elle. Vamos tratar um pouquinho sobre o tema do estupro e principalmente as fantasias de estupro, né? Que é, do ponto de vista moral, quando uma pessoa lê essa frase, né, fantasias de estupro, logo a pessoa pensa assim, olha, nossa, mas como assim uma pessoa fantasia estupro? Fantasia ser estuprada? Uma pessoa quer ser estuprada? É óbvio que não, né? Uma mulher deseja, quer ali ser estuprada. Nós vamos falar aqui de fantasias de estupro dentro desse filme, né? E tecer alguns comentários acerca, né, do conceito de fantasia na psicanálise. Uma dica que eu dou antes de escutar esse vídeo é o seguinte: muitas pessoas, quando estudam psicanálise, ainda possuem uma certa posição moral diante dessa teoria. Eu acredito que essas pessoas não leram a psicanálise, assim, não leram o Freud de fato, os casos do Freud. Todos os casos de Freud têm sempre o componente sexual, né? Em que sentido? Se você pega o Homem dos Lobos, né, há uma identificação ali na figura da mãe, né, a questão, uma fantasia homossexual em relação ao pai, ser possuído pelo pai, um coito a tergos, né? O caso do Homem dos Ratos tem toda a questão também de olhar um corpo de uma mulher nua, Dora com a garganta inflamada, com, né, dores no estômago. É impossível uma pessoa que estuda psicanálise ter tanto pudor ao estudar Freud, né, e fantasias sexuais. Então, a dica que eu dou para vocês, não, o pedido, na verdade, escutem esse vídeo, pensem sobre o filme, não de um ponto de vista moral, né, do tipo, olha, como assim essa protagonista aqui desejou ser estuprada? Como assim que ela quis ser estuprada? Ou ela gostou de ser estuprada? Esquece essas palavras e se distancia ao máximo desse tipo de pensamento, né? Vamos lá. O filme gira em torno de Michelle, né, que é uma produtora barra dona de uma empresa de videogames. E esses jogos que ela produz não são jogos assim tipo Mario, né? É um jogo violento, né? Tem cenas de estupro, cenas de violência, cenas de violação, cenas de assassinato, cenas de decapitação, né? O que acontece? Um dia ela está em casa e essa casa acaba sendo invadida por um homem encapuzado, que a estupra. Logo após esse ocorrido, ao invés da Michelle procurar uma polícia, denunciar esse homem, tentar, por exemplo, uma vingança, matá-lo, não. Ela meio que o convida para repetir essa cena. Aqui nós temos um filme extremamente polêmico aos olhos de muitas pessoas, principalmente algumas mulheres que alegam que o diretor romantizou de certa forma o estupro, mas eu adianto, não é que ele romantizou o estupro, ele falou de uma fantasia, né? Ele retratou uma fantasia que muitas pessoas têm. Mulheres, inclusive. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós não podemos tomar essa fantasia de um ponto de vista moral. Como assim de um ponto de vista moral? Neuróticos possuem fantasias perversas. Neuróticos possuem fantasias perversas. Então, por exemplo, um pedófilo, ele tem fantasias, mas há aqui o ato, né? Ele coloca em ato aquilo que o neurótico no seu íntimo fantasia. Um neurótico obsessivo, por exemplo, pode vir a ter fantasias com crianças. E pode se sentir extremamente culpado por isso. Um lixo, um merda, um monstro, alguém que carrega uma maldição dentro de si. Esse neurótico obsessivo, só pelo fato dele se sentir culpado, um lixo, e se sentir sujo em relação a essa fantasia, já não faz dele um perverso. É preciso que dentro da psicanálise tenhamos em mente o seguinte: neuróticos possuem fantasias perversas. Ponto. Outro ponto que eu acho interessante de destacar nesse filme é que a protagonista é produtora de jogos que são violentos. São cenas aqui que, de certa forma, reproduzem muitas fantasias. Eu não estou aqui colocando o jogo como, olha, entrou uma criança dentro de uma escola e matou 10 pessoas e essa criança jogava GTA e foi por isso que ela matou. Não, eu não estou falando disso. Estou falando de outra coisa. A pornografia, por exemplo, consegue dar corpo, estou usando de propósito essa palavra corpo, ela consegue colocar numa imagem ali
né, com pixels, né, com uma imagem ali na frente do espectador de uma fantasia que no seu íntimo ele tem. Então, por exemplo, às vezes um homem pode ter uma fantasia de estupro, fantasia de estar estuprando uma mulher. Pode ter certeza que há uma pornografia com esse tipo de cena. Há determinados vídeos pornográficos da categoria hardcore que são cenas ali que têm uma certa violência. Ou que a mulher recebe soco na costela, ou que ela recebe tapa no rosto, ou que ela recebe cuspe no rosto, ou que ela, por exemplo, há um sexo anal forçado, né? Há cenas aqui de estupro na própria pornografia. Inclusive, é uma polêmica, né, dentre as feministas que repudiam completamente a pornografia por enxergar na pornografia um estupro assistido. Porque aquela mulher ali não queria estar ali, né? Ela tá, né, recebendo dinheiro ali e tal, mas há uma série de documentários que falam sobre isso, né? Que a mulher nessa posição ali da garota, da atriz, né, se submetendo a cenas aqui que ela não gostaria de fazer, cenas com muitos homens, cenas onde ela precisa defecar em alguém ou beber a urina de alguém, mulheres que são submetidas a situações que elas não gostariam de fazer, assim. Então muitas feministas alegam isso, né? Que olha, pornografia é um estupro assistido. Só que o jogo aqui, de certa forma, tem cenas de estupro, cenas ali de violação, cenas de agressão. Essa personagem aqui chega um momento do filme onde o espectador, né, descobre que o pai dela matava crianças. Não se sabe se isso era uma fantasia, não se sabe se isso era verdade. Só que dentro desse relato, ela diz o seguinte, que ela mesma, entre aspas, participava, ela presenciava, né, esse tipo de violência. Então, olha só, como que uma personagem que tem várias e várias e várias camadas, né? Olha o contato com a violência que ela teve. Olha o tipo de violência que ela teve desde muito cedo, né? Talvez uma das cenas que né, causa esse choque no espectador é justamente esse movimento dela, que logo após ser estuprada, ao invés de denunciar esse homem, ao invés de tentar matar esse homem, por exemplo, de se vingar desse homem, ela decide chamá-lo novamente, né, para poder tentar repetir essa cena onde ela está sendo violada, né, tomada como esse objeto aqui do outro. Esse objeto aqui, eu acho importante marcar com vocês o seguinte: dentro dessa fantasia de estupro que muitos homens têm, eu vou separar aqui a fantasia de estupro do estuprador, né? Dentro dessa fantasia de estupro há uma série há várias camadas, né? Tem, por exemplo, a questão do abuso. Então, por exemplo, às vezes um homem pode ter uma fantasia de abuso. Como assim abuso? De sentar, de colocar alguma criança sentada no colo, de se esfregar em alguma criança, né? Se você, por exemplo, é uma mulher e já passou por situações, ou já ouviu, né, relatos de mulheres alegando que foram assediadas dentro do metrô ou do ônibus, com um homem atrás dela, né, friccionando, esfregando o seu corpo nela até chegar à ejaculação, tem homens que têm essa fantasia. Nós estamos falando dos homens aqui. Tem homens que têm essa fantasia, né, de se esfregar atrás de uma mulher, né, e ejacular dentro, né, de um transporte público. Mas também há mulheres que têm essa fantasia. Há mulheres que podem vir a ter essa fantasia de entrar, por exemplo, dentro de uma condução de um transporte público e desejar, por exemplo, que um homem fique atrás dela. Sentir, por exemplo, o cheiro desse homem, o contato do seu corpo no corpo dela. Sentir, por exemplo, a mão dele próxima à sua mão quando ele está segurando, né, aquela barra ali do ônibus. São fantasias que uma mulher pode ter. Ao mesmo tempo que uma mulher pode sentir nojo, aversão, asco e até mesmo desconforto de passar em frente a uma obra com vários pedreiros ali, né, olhando e mexendo com as mulheres, tem mulheres que fantasiam isso, em passar, por exemplo, uma obra e ser, né, vista por esses homens e elogiada por esses homens, né? Ser tomada, por exemplo, como esse objeto de desejo. Aqui no filme,
a protagonista tem essa fantasia, né, de ser violada. E esse homem tem a fantasia de violar. Só que aqui é um ponto interessante. Tem uma cena do filme que os dois começam ali, né, nesse ato. Vamos colocar ato aqui, entre aspas, para brincar com ato de teatro e ato aqui de perverso, né? Brincando um pouco com essa palavra. E chega um momento que ela chega para ele e diz assim: vem. Né? Como se ela estivesse assim dizendo: olha, eu quero. Só que o objeto não pede. O objeto não diz. O objeto não fala. O objeto não discorda. Objeto é objeto. A partir do momento que ela diz assim, vem, e consente, aí o cara chega e diz assim, olha, eu não consigo. Desse jeito eu não consigo. O que há aqui nessa cena? A fantasia dela era ser tomada, né, como objeto que esse homem aqui a violasse. Era uma fantasia de estupro. A personagem aqui não queria ser estuprada. Era uma fantasia de estupro. Quando ela chega pro estuprador, né, invasor, enfim, Patrick, e diz, olha, vem, e ele diz, não, só essa frase assim, só essa palavra, vem, quebra completamente a fantasia do Patrick, que é esse estuprador. Porque qual que era a fantasia dele? Tomar essa mulher apenas como objeto e violar essa mulher. É como se essa fantasia do estupro do Patrick dissesse o seguinte, olha, eu não quero saber o que você quer. Eu não quero saber o que você gosta. Pior, eu não quero saber se você deseja isso ou não. Eu vou violá-la, eu vou estuprá-la, eu vou, né, penetrá-la. Essa é a configuração da fantasia do Patrick. Quando ela diz vem, isso se quebra. Só que essa fantasia de estupro do Patrick, quando ela diz vem, nós podemos pensar também na fantasia de muitos homens obsessivos. Como assim homens obsessivos? O homem obsessivo, ele só consegue desejar uma mulher na medida em que ele a coloca como objeto de desejo. Mulher também. Todos nós, neuróticos, só conseguimos desejar o outro à medida que colocamos o outro como esse objeto, né? Esse objeto de desejo. Já aqui no neurótico obsessivo, é um homem que muitas das vezes ele pode transar com um roteirinho. Como assim ele transar com um roteirinho? Por exemplo, o cara conhece uma mulher e os dois vão para um hotel e ele pensa o seguinte, desde casa, né? Olha, eu vou chegar, eu vou tirar a roupa, vou entrar dentro do banheiro, vou tomar um banho, vou acariciar as costas dela, vou abaixar, vou fazer sexo oral nela, depois vou levá-la até a cama, né? E vou penetrá-la. Ele monta esse roteirinho na cabeça dele. Se ele chega num hotel, por exemplo, com essa mulher, e ela, ao invés de ir pro banheiro tomar banho, ela já tira a roupa e já vai deitando, ou já tira a roupa e, por exemplo, vai tirando a roupa dele para poder, né, por exemplo, fazer sexo oral, isso quebra o roteiro desse homem. Por que eu estou dizendo isso? Não é incomum você encontrar relatos de homens dizendo o seguinte, nossa, quando ela me disse assim, faça isso, ou me pegue de tal jeito, ou eu quero de tal forma, olha só, eu quero, faça isso, é desse jeito. Quando uma mulher pede, quando uma mulher exige, muitos homens não dão conta disso, né? Então, muitas das vezes os caras, quando relatam assim, nossa, eu brochei com uma mulher que eu gostava muito, ou, por exemplo, sempre tive desejo nessa mulher, sempre tive desejo de ficar com essa mulher, e quando fui ficar com ela, eu brochei. Ou um cara, por exemplo, que, né, que sai com uma mulher e ao invés dessa mulher adotar uma postura passiva, né, de objeto, ela adota uma postura mais, entre aspas, ativa e dominante, esse homem muitas das vezes brocha. Ou esse homem, por exemplo, não aguenta a relação por muito tempo e acaba tendo uma ejaculação precoce. Aqui, nesse filme, também está falando um pouco disso, né? Quando o objeto diz assim, vem, eu quero, faça de tal forma. Quando um objeto fala, o objeto não fala. Assim. O homem, na medida, alguns homens, né, o neurótico obsessivo heterossexual principalmente, transa com um roteirinho. E nesse roteiro a mulher é objeto. Especificamente nessa cena aqui que eu tô colocando para vocês. Então, ao mesmo tempo que a Michelle quebra a fantasia desse homem, né, desse estuprador / invasor, ele também quebra dela. Né? Ele diz assim, olha, não, desse jeito eu não consigo. É como se invertesse aqui, né? É como se na primeira cena do estupro o objeto fosse
a Isabel Huppert, né, que é a atriz, fosse a Michelle. E na segunda cena, ela tenta transformar ele em objeto, mas aqui não dá. Aqui ele para, né? É como se, olha, aqui é o meu limite, desse jeito assim eu não consigo, né? O que tá em jogo nesse filme, nessa cena em específica, não é um, entre aspas, querer ser estuprada. Há uma fantasia de estupro. É uma fantasia de estupro. E o estupro aqui, óbvio, o filme trata também toda uma cultura em volta, né? Do estupro, da sexualização, né, do corpo da mulher. Só que aqui, a primeira cena, óbvio, foi um estupro. Não foi consentido, né? É até um pleonasmo dizer isso. Só que na segunda, não. Na segunda é uma cena que a protagonista tentou montar. Ela não tentou apenas repetir essa cena. Ela tentou montar uma nova cena, né? Na primeira cena ela não fala nada. Ela é violada, né? E ela não fala nada. Na segunda cena ela diz, olha, vem. Isso aí quebra, né? Essa fantasia de estupro do Patrick. Repare que os dois compartilham de uma mesma fantasia. Uma fantasia de estupro, né? Ela, no caso, em ser estuprada, entre aspas, em ser estuprada, em ser violada, em ser tomada como esse objeto aqui que sofre esse estupro, né? Entre aspas, essa violência. E ele como aquele que, né, tá violando um outro, né? Tomando esse outro aqui como objeto. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. O filme, apesar de ser polêmico, é belíssimo. Foi um dos melhores que eu já assisti com essa atriz, né, a Isabelle Huppert. E é isso.